Como é que se chama o grupo? Desculpe lá. Teatro Casa da Máquina. Como vê, a quem nos respondeu foi uma jovem. Esta jovem julgo que é nazarena, mas ela pode dizer se o é ou não é. Sou sim, senhora. E é daqui do sítio da Pedreneira? Sou da Pedreneira. Da Pedreneira. Uma jovem da Pedreneira, e nunca se esqueçam que a Pedreneira foi o que nasceu primeiro aqui naquilo que se chama hoje a Nazaré. Primeiro a Pedreneira, depois o sítio, e só muito mais tarde é que veio, como sabem, a Nazaré, ou seja, a praia. Aliás, tem cerca de 250, 300 anos. A gente cria o costume e gosta mais por costume do que por outra coisa. Que outra coisa é que podia ser? Depois a gente afeiçoa-se, mas afeiçoa-se já de outra maneira. E são os filhos grandes que casam connosco. Outros acham que a gente há de gostar deles por isto. Porquê a Casa da Máquina? Então, nós queríamos um nome que se ligasse à Nazaré de alguma forma. Então pensámos nos barcos e pensámos na Casa da Máquina, que é a responsável, no fundo, por fazer mexer o barco. E nós queríamos qualquer coisa que também nos simbolizasse, então queríamos qualquer coisa que nos fizesse andar para a frente. Daí Teatro Casa da Máquina. Já agora, como é que você disse chamar-se? Desculpe lá. Eu? Sim. Ana. Como veem, caros conterrâneos, a nossa jovem Ana partiu evidentemente da Casa da Máquina, que faz de facto mover o barco, ou seja, o motor, mas a Ana está a esquecer que a Nazaré já era uma grande terra de peixe quando ainda não haviam motores nem casas de máquina. Havia os caiques, não é verdade, aqueles barcos só com uma vela, mas de alguma forma trata-se portanto de uma medida um pouco mais moderna, uma identificação com a modernidade, e então realmente a máquina num barco, ou seja, o seu motor, é um pouco como é o nosso coração. Aquele coração que realmente faz movimentar o sangue, entretanto o sangue depois dá vida a outros sentimentos, e cria-se então esta paixão pelo teatro. Se os homens soubessem o que custa aturar, se soubessem o nojo que a gente tem por eles cá dentro quando está encostado a eles. E foi por isso, Sr. Juiz, que eu tive que matá-lo, para estar bem com a minha consciência e com a Igreja. E você como é que chama, digamos? Luís Gomes. Portanto, o Luís Gomes apareceu, nós não vimos o Luís Gomes atuar aqui, mas apareceu ali num ecrã, num auxiliar pedagógico, e apareceu quase em perfil, outras vezes um pouco mais distante, já de frente. Realmente aqui o Luís Gomes tem agora uma cara de maior ator. Luís, de onde é você? Eu sou da Ericeira, no fundo uma terra também de pescadores. Uma terra de pescadores, mas a Ericeira também está ligada à história de Portugal, não está? Está, sim senhora. Sim. Foi de lá que, por exemplo, partiu o Dom João V para o Brasil, por exemplo. E também, depois, outros elementos, não é verdade? O surf e... Dom João V com toda a corte, não é verdade? Exatamente. E a Ericeira, de alguma forma, fez despertar em você o sentido teatral, ou isso é genético? E isso, por acaso, foi na escola, no fundo, não foi especificamente na Ericeira, foi mais na escola que eu descobri que no fundo gostava de fazer disto profissão e gostava de fazer disto a minha vida, o teatro. O senhor nunca há de ver esta carta. Nem eu hei de ver segunda vez porque estou tuberculosa. Mas eu quero escrever-lhe ainda que a senhora não saiba, porque se não escrevo um bafo. O senhor não sabe quem eu sou. Isto é, sabe, mas não sabe a valer. Tenho visto à janela quando o senhor passa para a oficina e eu olho para si, porque o espero a chegar e sei a hora que o senhor chega. Deve sempre ter pensado sem importância na corcunda do primeiro andar da Casa Amarela. Mas eu não penso não em si. Sei que o senhor tem uma amante, que é aquela rapariga loura, alta e bonita. Eu tenho inveja dela, mas não tenho ciúmes de si, porque eu não tenho direito a ter nada, nem mesmo ciúmes. Eu gosto de si porque gosto de si.
E tenho pena de não ser outra mulher, com outro corpo e outro feitio, e poder ir à rua e falar consigo, ainda que o senhor me não desse razão de nada, mas eu estimava conhecê-lo de falar. Desculpe lá, podem identificar o que é que tiveram a apresentar, por favor, já agora. Nós fizemos 2 textos de Fernando Pessoa, sendo que o último é assinado como o único heterónimo feminino, que se chama Maria José, e no meio tivemos um manifesto escrito por mim. Muito bem. Mas a dada altura, se me permite, peço desculpa, deu a impressão que vocês travestaram um pouco os papéis, não? Não. Sim. Você, de alguma forma, porque a dada altura estava vestida como uma senhora muito decente, mas no fundo estava a fazer o papel de uma prostituta, não é verdade? Era isso? É de uma psicopata. Ou de uma psicopata. Que critica, de certa forma, uma série de visões que as mulheres têm perante os homens e perante a vida, em geral. A mim realmente despertou-me um bocado de atenção, porque esta história da saia curta, a senhora sabe como é que ela teve origem. Ela tem origem em Paris, em que as prostitutas parisienses começaram a levantá-la, e de facto aquilo que Fernando Pessoa diz é tudo muito verdade. Eu concordo que realmente quando a gente via uma senhora séria mostrar uma perna quando ela tinha uma perna perfeita, realmente não estava a fazê-lo com uma intenção de respeitar totalmente o marido, mas sim chamar as atenções. Portanto, é muito genial, portanto, não só a forma como você representou, como também é genial a observação do próprio autor, Fernando Pessoa, neste caso. Mesmo que lesse, não saberia que era consigo. Eu não ligava importância em qualquer caso, mas gostaria que pensasse que é triste ser marreca e viver sempre só à janela e ter mãe e irmãs que gostam da gente, mas sem ninguém que goste de nós. Porque tudo isso é natural e é família, e o que faltava é que nem isso houvesse para uma boneca com os ossos às avessas como eu sou. Como eu já ouvi dizer. A nossa visão do espetáculo era precisamente passar que não é só as mulheres que têm que lutar pela igualdade de direitos, é também os homens que têm que lutar pela igualdade de direitos, neste caso porque as mulheres normalmente são mais as prejudicadas, nem é tanto só as mulheres, porque há muita desigualdade de direitos também no caso dos homens, por exemplo, em relação ao papel do pai para os filhos e tudo mais, que normalmente, e também, por exemplo, um homem nunca pode chorar, nunca pode ser sensível, que é logo... ele não é homem a sério, porque não tem direito a isso, lá está. E era isso também que queríamos mostrar, que um homem também pode ter aquelas palavras e também pode falar sobre a desigualdade que há de direitos entre mulher e homem. Tantas vezes o senhor não imagina. Andei à espera que houvesse outra coisa qualquer na rua quando o senhor passasse e eu pudesse outra vez ver o senhor a ver. E talvez olhasse para mim, eu pudesse olhar para si e ver os seus olhos a direito para os meus. Mas eu não consigo nada do que quero. Nasci já assim. O nosso ator está exatamente a explicar porque é que o homem, neste caso, a forma como ele representou, se estava a atravessar. Mas acontece o seguinte, é que o nosso ator, como é da Irceira, mal sabe ele que está numa terra extremamente matriarcal. Mal sabe que aquilo que dizia ali exatamente na sua representação, embora fosse projetada, tem muito a ver com o nosso comportamento. É que realmente aqui as nossas mulheres é que mandam mesmo os homens. Que ninguém se escandalize. De maneira que realmente o homem tem, de uma certa forma, também tem a necessidade de lutar pelos seus direitos. É a gente ter nascido e não ser gente. E ver nos jornais o que os outros fazem. E uns são ministros e andam de um lado para o outro a visitar todas as terras. E outros estão na vida da sociedade e casam e têm batizados e ficam doentes e fazem operações os mesmos médicos. E outros partem para as suas casas aqui e ali, e outros roubam e outros queixam-se, e uns fazem grandes crimes, e há artigos assinados por outros, e retratos, e anúncios com o nome dos homens que vão comprar as modas ao estrangeiro. Chama-se? João Silva. E o seu papel é? É técnico, tanto de luz como de som. Sim. Portanto, quando você mudava o som, isso é uma escolha sua que tem um pouco a ver depois, de certo modo, com o papel que os atores estão a representar, não é verdade? Neste caso, nesta encenação, foi uma escolha da Ana, que encenou. Noutras encenações poderá ser parte do técnico também, mas neste caso foi só operação dita de som e luz, porque a decisão foi da
da encenadora. Portanto, a encenação é da encenadora, da nossa amiga Ana, se assim posso tratá-la, mas depois do trabalho técnico é seu, não é? Exato. Portanto, agora se me permite, quer dizer, Ana, quando você lhe pediu ou disse, olha, aqui aumente mais o som, ponha aqui mais uns X, menos uns X, aquilo era o quê? Era o seu coração a bater, para depois... Talvez. Podemos dizer isso. Não, estou a brincar. É uma escolha, às vezes, para dar mais ênfase a uma parte, para cortar a atmosfera de uma parte, para introduzirmos outra coisa. Tem tudo a ver com a linha do espetáculo e eu acho, e preciso muito, em todos os espetáculos que faço, preciso sempre de uma componente musical e de uma componente técnica forte. E daí eu ter chateado muito o João. Portanto, o João é depois o responsável para dar voz àqueles sentimentos da nossa encenadora, organizadora. Exato. O senhor não imagina o que é para quem é um trapo como eu, que ficou no parapeito da janela de limpar o sinal redondo dos vasos quando a pintura é fresca por causa da água. Nós sabíamos que queríamos trabalhar este último texto da Corcunda, porque é um texto que não é muito conhecido da maioria das pessoas. E achávamos que se enquadrava perfeitamente neste conceito deste projeto do Xi. Era capaz de vez em quando me dizer adeus na rua. E eu gostava de lhe poder pedir isso. Porque o senhor não imagina. Eu talvez não vivesse mais, que pouco é que tenho que viver. Mas eu ia mais feliz lá para onde se vai se eu soubesse que o senhor me dava os bons dias por acaso. E entretanto aconteceu-nos por mero acaso descobrir o primeiro texto daquela senhora muito simpática, que precisamente também é do Fernando Pessoa e que foi um conto que ele não assinou como mulher, mas escreve como mulher, e nós achámos que era perfeito e que era o que faltava para o nosso espetáculo ficar no ponto. Hoje é o Dia Mundial do Teatro e a maior parte das pessoas esquecem que há muitos atores que, de forma abstrata, criam representações para que a gente também divulgue os nossos sentimentos, tal como o pintor deixou de fazer o figurativo e depois acaba por pintar aquilo que ele sente dentro de si, olhando para um determinado objeto. Queria vos agradecer, desejar-vos muito boa sorte. Obrigada. É um projeto, como sabem, 3 jovens, uma jovem é também nossa conterrânea, é Nazarena, nascida na Pedreneira. Fico cheio de inveja porque afinal eu nasci na última terra, foi na praia, ali no Casal das Figueiras. Mas desejo que tenham muita sorte e como ainda são muito jovens, que realmente possam ter todos os meios para que possam realmente um dia dar nas vistas e que a gente depois também vos possa ver nos ecrãs, nos teatros, nos ecrãs da televisão, etc, etc, já com outra ênfase. De qualquer forma, muito obrigado também pelas vossas atuações. Bem-ajam. Obrigada. Então, até uma próxima. À la prochaine, mon vieux. À la prochaine.